Olá pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para entrevistar um grande amigo. Estou com essa incumbência de entrevistar aqui o Átila Moreira, um grande parceiro, um grande amigo. Ele é formado em administração de empresas e eu vou ler o currículo dele aqui. Espero que você tenha um pouquinho de paciência, porque ele realmente tem várias formações, pós-graduações, e eu vou ler para você o currículo dele. Ele tem MBA em Auditoria, Controladoria e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas. Ele também tem MBA em Gestão Estratégica de Custos e Finanças Empresariais, MBA em Compliance, Auditoria e Gestão de Riscos, Marketing e Varejo. E ele é também certificado do Conselho Regional de Administração em Formação de Consultores, Compliance, Perícia Judicial e Extrajudicial, Mentoria, Gestão de Condomínios, Gestão de Condomínios e seus desafios, responsável técnico, papel de gestor na recuperação de empresas e falência, ativos imobiliários, empreendimentos e plano de negócio em condomínios. Não é fácil não, hein, Átila? Vou passar a palavra para as suas considerações iniciais. Olá Henrique, tudo bem? Você e os seus ouvintes aí que estão nos ouvindo. Quero desde já agradecer aí o convite de vir aqui, poder tomar esse café com você e ter esse bate-papo. Para mim é uma satisfação muito grande estar encontrando com você depois de um certo tempo aí afastado aqui, né, em outros trabalhos fora da cidade. Mas sempre que possível a gente gosta de vir, de encontrar com os amigos, com os consultores que a gente conhece e tomar um café junto, né, conversar, trocar experiências, né. O currículo é só um pedaço de papel, mas o que vale é o nosso network, a nossa experiência e a poeira do asfalto aí. Com certeza. O Átila, então, sem mais delongas, vamos entrar aqui nas perguntas, porque o nosso bate-papo aqui hoje vai ser um desafio para você, né, dentro do seu cabedal de conhecimentos aí. Nós preparamos aqui algumas perguntas que realmente vão desafiar o Átila aí nas respostas, mas tenho certeza que as suas respostas elas vão ajudar muitas pessoas no desenvolvimento, no conhecimento do que é uma controladoria, né? E também como isso pode servir para o desenvolvimento das empresas delas também, de condomínios, que é uma área que você tem atuado. Então vamos lá. Nos últimos anos, o papel do controller deixou de ser apenas o de guardião dos números e passou a ser estratégico. Como é que você enxerga aí essa evolução dentro das empresas brasileiras? Perfeito. É uma boa pergunta. Eu vou enfocar a resposta em empresas, né, no segmento aí de indústria, varejo e serviço, e não somente na questão condominial, né, para o nosso bate-papo aqui. Então, a pessoa que antigamente, né, ele tinha a questão de pegar os números, né, contábeis e pegava ali o balancete ou pegava o balanço da empresa e tinha toda aquela informação ali impressa, né, e ficava em cima desses números guardados. Isso começa que a mensuração disso acontecia muito tempo depois, né, do fato ocorrido, do fato gerador. E se a pessoa não analisar aquilo, não fazer nada com aquilo, é um gasto, né? Gastou-se papel, né? Gastou-se equipamento, gastou-se energia e produziu o quê? Né? Então, assim, vira literalmente aí um empilhador de papel, um empilhador de planilha, se você não der vida, né, aos números, né? Eu entendo que o que a gente vai estar falando sobre controladoria, dentro da vertente norte-americana, a gente vai estar falando sobre dar vida a isso, né? Então a gente tem o papel do administrador, a gente tem o papel do contador de empresa e a gente tem aí o papel, né, do controller, né, da pessoa que vai estar fazendo, né, essa questão aí de controladoria da empresa, né, fomentando aí, né, a alta administração na tomada de decisões, embasando a alta administração, né, na tomada de decisões e assessorando aí também aí as decisões dos diretores, né, que compõem esse organograma. Ok. Você começou bem, Henrique, ao falar para um capricorniano que vai desafiar. Então, assim, Então tá bom, estamos no caminho certo, né? Como equilibrar então, Átila, né? Já que você falou aí em
pontas, né, em 3 vertentes aí, que você falou sobre a contabilidade, sobre a administração e sobre a controladoria. Isso. E às vezes as pessoas acabam confundindo o papel, né, do contador, principalmente em empresas pequenas, Sim. onde o contador ele acaba ganhando um peso até às vezes de próprio administrador, né? E existe essa diferença de papéis, o que o administrador faz, o que o contador faz e o que o controller faz, né? E como é que a gente consegue equilibrar aí o rigor, né, do controle orçamentário com essa necessidade de flexibilidade diante de um ambiente econômico tão volátil quanto o atual? Porque às vezes o pequeno empresário, o empresário, ele tem essa necessidade dessa flexibilidade e às vezes a controladoria ela pode enrijecer certas coisas. Como é que você lida com isso? Como é que você consegue equilibrar isso? Bom, eu vou responder a primeira pergunta primeiro, depois a gente entra nessa flexibilização. A dúvida existe porque uma ciência, podemos dizer, comparada às outras, mais nova, né? Então, enquanto que você tem na Europa toda a literatura, né, ou boa parte da literatura de controladoria voltada para a questão de engenharia de produção, de administração de produção, e você tem na visão norte-americana os papéis da controladoria voltado normalmente para questões de dar vida, né, aos números contábeis, né? E a controladoria e a questão da governança e do compliance são de mãos dadas ali. As pessoas confundem muitas vezes porque acaba confundindo, né, o papel desses 3 profissionais, né? Nós temos ali o administrador, o economista e o contador, né? São formações que, no nosso caso, aqui na América do Sul, no Brasil, quando começaram juntas, né? E agora você tem o papel do engenheiro de produção também, que também estuda boa parte desse material. São áreas de conhecimento comum, né, a essas 4 esferas. Contudo, a gente entende que quem vai gerir, né, informações de tomadas de decisões da empresa, né, é um papel mais ligado para a questão de sociais aplicadas. E aí, por esse fim, nós entendemos que é uma seara mais do administrador, né, de tomar decisões dentro da empresa. Então, tudo aquilo que foi, de certa forma, contabilizado, né, ou essa pessoa ele vai interpretar esses indicadores e vai verificar se isso está batendo com aquilo que foi com planejamento estratégico, né? O caminho para onde a gente quer ir. Para não ficar muito prolixo, né, e não ficar também, né, uma coisa muito taxativa, né, em bom mineirês, né, é aquele oncossô, cocossô, pocovô, né? Então você tem um planejamento estratégico norte para onde você quer ir na empresa, né? E como é que você está nesse momento? Quais são os seus resultados? Quais são os seus indicadores? Para mim poder atingir esse objetivo, aonde que eu tenho que melhorar, né? É internamente? É externamente? Quais são os indicadores que eu vou olhar, né? Quais são os indicadores de esforço? Quais são os indicadores de produtividade? Quais são os indicadores financeiros? Assim, então, quem vai verificar isso, tomar essa decisão, eu entendo que é um profissional de administração que tem que ter essa visão holística da empresa como um todo, né, para poder estar atuando nessa seara. E aí o que acontece? Enquanto controller, ele não vai tomar essa decisão, ele vai embasar o papel de decisão do CEO da empresa, do presidente da empresa ou dos diretores da empresa, né? Ele está a nível de staff ali, pegando essas informações, consolidando. Então, ele não é um conselheiro, mas é um papel, né, abaixo ali da questão do conselho ali para assessorar essa tomada de decisão. Com relação à questão da flexibilidade, que é a sua segunda pergunta, o Henrique, você me perguntou como que a gente consegue conciliar essa questão da flexibilização, né, e da cobrança. Olha, eu entendo que dentro daquilo que a gente estuda, dentro das ciências que a gente estuda, a gente verifica que é o seguinte: metas têm que ser factíveis, né? Metas têm que ser atingíveis. Então, você tem um patamar, né, de objetivo estratégico e você tem metas a serem atingidas. Se você está oscilando dentro dessa lacuna, ok,
né? Aonde que você vai estar sendo cobrado? Quando você está abaixo dessa lacuna. Então, quando a gente vai falar de gestão orçamentária, né, a gente utiliza algumas ferramentas, né? As ferramentas de projeção de vendas, as ferramentas de gestão matricial de despesa, gestão matricial de produtividade, né? Quando você vai utilizar essas ferramentas, né, a forma de demonstração já é com um gráfico com essas lacunas, com cores que falam com as pessoas, para aquela pessoa que está na operação bater o olho num gráfico e já se situar. Eu estou bem, eu estou mal, eu tenho que, né, eu tenho que melhorar. Então, as tons de cor, né, amarelo, vermelho e verde, a gente utiliza para isso aí. Quando você está dentro da sua meta, você está no tom de verde. Quando você está na linha ali de extrapolamento da meta, você está no amarelo, atenção. Se você está acima daquilo que está ali, você vai estar no vermelho. E aí você utiliza isso aí tanto para questões de entradas quanto de saídas, de receita, quanto de custo, quanto de despesa. Você vai modelar isso aí conforme a sua necessidade. Daí vem o grau de conhecimento, né, de observação e de chão, né, de vivência nessa área para você poder assessorar a pessoa. É muito simples a gente chegar para a pessoa e falar assim, olha, você já fez o seu orçamento? Como é que você vai estar daqui a 3 anos? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Só que a gente tem todas as variáveis que, né, culminam para fazer essa divergência. E bom navegador, ele é formado em mar revolto, não vai ser em águas tranquilas. Sim. Então, o objetivo está traçado, a meta está ali, e toda hora o vento está te empurrando para um lado, para o outro, você tem que fazer a correção da gestão para poder seguir naquele fluxo, naquele caminho. As cobranças elas vão ser incisivas ou não em função disso, né? Não tem por que você estar fazendo uma cobrança mais incisiva se tudo está caminhando para dentro da meta. Muito pelo contrário. Eu entendo que o papel do controller, né, o papel da controladoria nessa seara é enfocar sim a atenção dentro da questão, né, do Pareto daquilo que está errado, mas também de reconhecer as pessoas que estão fazendo um bom trabalho, né, de fomentar essas pessoas. Né? Não somos coach, mas acho que a gente tem que reconhecer. Né? Sim, com certeza. E você tocou num assunto aí, que é o tema da nossa próxima pergunta, que são indicadores. E isso são coisas muito importantes, né? Certo. E assim, dentro da sua ótica, quais indicadores você considera indispensáveis para avaliar a saúde financeira e operacional de uma empresa em tempos de incerteza? Você falou sobre o mar revolto, né? Nesses tempos de incerteza, quais seriam esses indicadores? Maravilhosa pergunta, né? E por que eu digo que é maravilhosa a pergunta? Porque muita gente às vezes pensa que você vai chamar um consultor, né? E ele vai chegar e falar, faça isso, isso e isso, e vai resolver. Quando você vai no médico, quando você vai, né, se examinar, ele não pede exame? Sim. Ele não compara o seu exame com as taxas naturais para poder te orientar? Esse é o papel do controller, do administrador, enquanto analisa a questão dos indicadores. Quais são os indicadores indispensáveis? Né? Então, vou falar aqui com a questão aqui do enfoque de comércio, por exemplo. Né? E aí eu vou te falar, olha, indicador de faturamento é importante, né? Indicador de margem bruta é importante, margem líquida é importante, indicador de margem EBITDA é importante, lucro líquido é importante, liquidez seca, liquidez seca, NCG é importante, a CDG é importante, turnover é importante, absenteísmo é um indicador importante. Então, assim, dentro dessa seara, capacidade de produção, ruptura, perda, né? Então, todos esses são indicadores que são importantes, né? Despesa de folha em relação à venda da empresa, para poder comparar isso aí com o mercado, né? A faturamento por pessoa, produção por pessoa, né? Clusterização, se você tem mais de um ambiente, né? Se você tem mais de uma unidade, então a clusterização para poder comparar coisas comparáveis, não comparar mamão com melancia.
Então, é isso, a liquidez corrente, a liquidez seca, né? Eu já citei acho que liquidez seca já, são os principais indicadores. A questão do CDG e do NCG é exatamente poder verificar se a empresa está entrando naquela espiral de começar a buscar a questão de antecipações de crédito, né? Então, como é que está, né, esse giro da empresa, os indicadores de giro, os indicadores de endividamento. Então, quantos dias de giro eu estou pagando, quantos dias de giro eu estou recebendo, quantos dias de giro está em estoque, né? São os indicadores. Costumo dizer, Henrique, excelente a sua pergunta, porque é o seguinte, para o bom administrador, para o bom controller, um indicador sozinho não significa nada. Se ele tomar decisão olhando apenas um único número, ele está tomando decisão tão fria quanto aquele número é. Então você precisa de ter um conglomerado de informações para que a sua análise seja mais precisa e então a sua decisão em cima da sua análise seja mais assertiva. Interessante você ter colocado isso aí, porque duas coisas que eu quero citar, né? Uma delas, eu fiz uma série de exames. Você falou em médico, eu lembrei disso aqui. Certo? Eu fiz uma série de exames e dentro dos parâmetros normais, como você falou, você pega o exame, você olha, tá lá, a taxa, a sua tá X e o esperado é Y, mínimo isso, máximo aquilo. E aí eu fiz esse exame, peguei ali, olhei e falei, caramba, tá tudo 100%, que ótimo, tô bem demais. Levei no médico. Aí cheguei lá, ele olhou e falou assim, ó, esse número aqui quer dizer que você está com problema não sei onde, esse outro aqui quer dizer que você está com problema não sei onde, esse aqui é o seu rim que não está funcionando legal, esse aqui... Em suma, a interpretação dos índices do exame no conjunto é que determinaram o que ele ia trazer de solução para a minha saúde. Perfeito. E acredito que seja a mesma coisa com as empresas. E aí entra uma outra coisa, uma outra consideração que eu queria fazer. É cada um no seu quadrado. Às vezes as pessoas confundem a administração com tocar um negócio. E aí, com tudo isso que você falou, a gente vê a importância, a relevância de um profissional devidamente capacitado na condução ou, pelo menos, no suporte de uma empresa. Né? Quando você fala que o controle serve para dar base para a decisão, né? A gente vê a importância desse profissional, que não é simplesmente você falar que tem um administrador na empresa ou que você é o administrador da empresa, mas que você tem realmente que dominar uma série de conhecimentos que vão fazer a diferença no resultado. Porque aquilo que você não mede, você não otimiza. Né? Perfeito. Isso aí. Então, Átila, vamos lá. Já que nós estamos falando aí de indicadores, né? Uma das coisas que você falou sobre resultados, ele impacta também na tecnologia, né? A tecnologia hoje impacta muito nos resultados. E de que forma aí as ferramentas como Business Intelligence, o ERP, o Dashboard, em tempo real, né, estão transformando aí o trabalho do controle? O Henrique, a sua pergunta é uma pergunta assim bem interessante de responder. Eu vou usar o seu exemplo, né? Você fez o exame, foi em determinado local, foi lá e fez o exame, teve que aguardar o seu exame sair, né? Uhum. E aí você foi, possivelmente, não sei quando que foi isso, né? Se foi agora que você recebeu, se você ia lá buscar, você foi lá buscar o exame. E aí você sentou e olhou o seu exame, e aí você teve que ir no médico olhar o exame, né? E ele analisar o seu exame. Então, quando você tem, né, um RP na empresa, tá? E a sua atualização, ela é em tempo real, ou ainda que ela seja em D-1, né? Ou seja, tudo que aconteceu até ontem tem disponível agora, e você tem, né, os diversos BIs que você possa ter aí, Power BI, Microsoft e etc., modelado, trazendo aquela informação em tempo real para você, é como se eu encurtasse esse tempo do que você fez o exame para o diagnóstico sair. Então, eu estou vendo em tempo real como é que está a sua situação agora, como está o seu índice de endividamento, como está a questão do seu capital de giro, como está o seu giro de recebimento, como está o seu giro de pagamento, qual a sua necessidade de capital de giro, vai precisar de dinheiro semana que vem? Vai precisar de dinheiro mês que vem?
Eu tenho tempo hábil de negociar isso com a taxa melhor para a empresa? Então, o fato de você ter essa tecnologia hoje disponível é para que você tome a sua decisão de forma assertiva e mais rápida. E aí o exemplo que você deu é muito bom, da questão do conhecer da área, né? Porque quando você já está atuando em um determinado segmento há um certo tempo, você já tem, né, algumas referências mentais, né, que você não vai tomar decisões, digamos assim, enviesadas, né, mas você tem algumas referências mentais. Oh, peraí, esse número aqui está fora do comum. Para uma empresa assim, assim, assado, isso aqui deveria ser X. Para uma empresa assim, assim, eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Semana passada, eu estava conversando com um determinado empresário e em São Gonçalo, e conversando com ele, falou assim, a empresa está dando um EBITDA de 6%. Tá muito bom, você não acha? E aí eu conversando com ele, eu falei assim, mas está muito bom comparado aqui. Porque no seu segmento, o mercado oferece para o acionista 9% em média, de 8,5% a 9,5%. Então, o seu 6% está aquém do que o mercado oferece. Algo está fora dos indicadores, acima desse indicador. Né? Cabe você buscar para poder verificar se a sua margem está legal, se o seu custo está alto, se as suas despesas fixas ou variáveis estão dentro da sua normalidade. Né? Porque custo e despesa é igual unha. Se não cortar, ele cresce sozinho. Com certeza. Com certeza. E por falar isso, né? Sobre custos, planejamento orçamentário. Planejamento orçamentário. Né? O orçamento tradicional, Átila, ainda é eficaz para as empresas adotarem hoje ou precisa de uma transformação aí, adotar modelos mais dinâmicos como o Rolling Forecast, por exemplo? Pô, mais uma pergunta maravilhosa. Eu sei o que é, mas você pode repetir qual que é o nome do modelo do orçamento que você falou? O Rolling Forecast. Será que quem está ouvindo a gente sabe o que é isso? Não sei se não tem como a gente dimensionar isso, né? Então vamos lá. O Rolling Forecast é um modelo de orçamento que quando você finda um período, você já orça aquele mesmo período que findou agora para o momento seguinte. Ou seja, terminei o mês 7, eu estou fazendo o orçamento do mês 7 do próximo ciclo. E por que eu acho importante citar isso? Ouço dizer que talvez mais de 80% das empresas não tenham orçamento. Então, quando você me pergunta se o modelo convencional ainda está ativo, se ele é eficiente, eu vou te fazer uma pergunta. Para quem não tem carro, a bicicleta pode te levar a algum lugar. Agora, se você já tem uma bicicleta, equipá-la com motor pode acelerar o seu processo. Agora, se você tem uma bicicleta motorizada, talvez você queira levar mais pessoas, mais bagagem. E aí, se você já está no carro, talvez você vai querer informações no navegador para você ter um conforto melhor de decisão. Aí você vai querer ter mais potência também. Então, o orçamento, ele é uma peça fundamental do planejamento estratégico. Não se fala em planejamento estratégico. Você fez o planejamento estratégico, vamos lá. Você planejou. Você já planejou alguma viagem alguma vez? Já. Pô, legal. Então vamos dar esse exemplo então. Você planejou viagem para onde? Da praia. Praia. Isso. Opa. Que dia que vai ser a viagem? Vai ser em março do ano que vem. Março do ano que vem. Perfeito. Quantas pessoas vão? 2. Perfeito. Para onde que vai ser? Piúma. Piúma. Vão passar quantos dias? 1 semana. Perfeito. Já sabe já quais são os dias de março?
Não, ainda está em aberto ainda. Está em aberto ainda. Ok, então tem uma lacuna de variável, já tem alguma coisa mais descrita aí, fechando que vai ser em março, 2 Sim. pessoas, aonde que vai ser. Você já tem algumas decisões que já estão delimitando já, né, a situação. E o orçamento dessa viagem, quanto que vai custar? Ir e volta, com hospedagem, com alimentação? X. X. E aí, para que serve o nosso orçamento? A modelagem orçamentária, para saber se esse X está ok ou não. Sim. Ah, mas aí você está fazendo isso agora, ano que vem tudo pode mudar. Sim, ninguém esperava uma pandemia. Sim. Ninguém espera, às vezes, uma greve de parar tudo, né? Ninguém esperava, de repente, uma operação na Penha. Ninguém espera. Mas você tem que estar pronto, né, para algumas coisas. Isso é mitigar alguns riscos. Então, quando você vai fazer a modelagem orçamentária, te força a pensar na mitigação desses riscos. O início de março, o final de março, qual é o período que mais chove? Se você começa a forçar esse pensamento, talvez você vai ser tendente a tomar a decisão num período mais assertivo. Sim. Então, o orçamento é isso aí também. Você fez são as águas de março fechando o verão. Pois é. Então, se você fez o planejamento estratégico, ok, tá ali. Agora vamos implantar isso aqui. Tá, então você tem vários objetivos estratégicos, que é o desdobramento do planejamento, a serem atingidos. Quem que vai controlar todos esses objetivos? É a controladoria. O que é um desses objetivos que a controladoria vai estar acompanhando? Aonde que ela vai estar verificando todas essas informações? Dentro da modelagem orçamentária. O orçamento serve para isso. Né? E aonde que ela vai saber que está desviando ou não do seu objetivo? Pelos seus indicadores. Sim. Átila, você falou aí sobre essa questão das empresas não terem, né, o seu planejamento orçamentário e ilustrou muito bem, né, dizendo que para quem não tem um orçamento no modelo tradicional seria melhor do que não ter. Não é? Quando eu falo isso, eu quero só assim para ficar bem interpretado, né? Você recebe no início do mês, se você não planeja o que você vai gastar, quanto que você vai gastar, você corre o risco de, às vezes, gastar com coisas supérfluas que não eram necessárias e aquilo que era gasto fixo seu, que você precisava de gastar, você não tem mais esse recurso para estar gastando. Então, quando eu falo isso de ter alguma coisa é melhor do que não ter nada, é nesse sentido. E planejamento estratégico é diferente de orçamento. Né? São duas coisas diferentes. Então, se a empresa não tem, o melhor momento da empresa começar a buscar a isso é esse momento agora que nós estamos nele. Né? Nós estamos no final de 2025. 2026, o orçamento está pronto? Está distribuído nos trimestres? Está distribuído para mês? Aí você falou sobre a questão de forecast. A cada trimestre, quando termina, você vai lá e faz o forecast do orçamento futuro. Porque as variações que ocorreram ao longo daquele trimestre podem impactar no resto dos outros 3 trimestres. Então, você faz as correções ali. Então, ao tempo todo você está verificando se a sua mira está posicionada para o lugar correto, né? Para você acertar o seu objetivo. Tá? E eu falei com você uma informação que é o que a gente tem aí de informação, né? De empresas que nos passam aí. Grande parte dos seus micro, pequenos e médios empresários não tem o orçamento. Não tem orçamento e aí o planejamento estratégico também perpassa por isso daí. Agora, ter o planejamento estratégico já é a primeira ferramenta. Não adianta você querer ter o orçamento se você não tem um planejamento estratégico. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer evento serve. E aí o que adianta você ter o orçamento? Sim. Não adianta planejamento sem execução. A execução é outra coisa que o seguinte, se você não executa, você só ficou pensando, mas ter o tempo de pensar, ele é vital. Sim, né? Eu falo, essa questão do planejamento, se você levar isso para a ferramenta de PDCA, por exemplo, é vital. E o planejamento, quanto mais tempo você se dedica a ele, mais assertivo e menos tempo você vai gastar na execução. Você falou aí, Átila, que a maioria dos empresários não tem
esse planejamento, né? Essa Você ferramenta. acha que isso é uma questão cultural, de cultura organizacional? Porque muitas vezes a controladoria ela é vista como um freio, né, para as áreas comerciais. E como é que a gente consegue transformar essa percepção e mostrar que o controle pode ser um parceiro estratégico no negócio? Então, trazendo isso para a realidade brasileira. 95% das empresas brasileiras são empresas familiares, certo? Uhum. Possivelmente essa empresa ela tem uma gestão patriarcal. Assim sendo, quem toma a decisão do que gastar, quando gastar e com que gastar, né, é uma decisão familiar. Será que as pessoas de pequenas e médias empresas separam o que é despesa própria e o que é despesa da empresa? Será que ela enxerga o CNPJ como sendo uma entidade a qual ela representa? Ou será que você vai chegar e falar assim, você me empresta os seus gastos, a pessoa vai enfiar a mão no bolso e vai tirar os papéis com tudo misturado. Agora, quando você sobe de nível para o médio empresário, ele já passou por essa etapa, ele já quer isso mais separado, ele já quer ter um norte para como é que as coisas vão acontecer, e aí o planejamento estratégico. Essa pessoa está bem madura já para chegar nesse nível. E se ele continua crescendo, ele já vai enxergar que não adianta só ter o planejamento, eu já quero saber o orçamento, quero ver meus indicadores como é que estão. Ah, Atila, mas isso só pode ser só então de médio para cima? Não, você pode implementar isso também na pequena empresa, mas aí perpassa por aquilo que você falou, visão cultural, né? O brasileiro ele tem a cultura de anteceder a fazer as coisas que ele precisa de fazer, ou ele tem a cultura de procrastinar e deixar tudo para cima do horário? A cultura é essa, de deixar tudo para a última hora. E aí quando você deixa para a última hora, você vai pegar e vai lá e vai realizar a ação, ou você vai planejar o que você vai fazer? Você vai fazer na base do desespero, né? Vai fazer o que dá, do jeito que dá. E às vezes não é, às vezes não. Nem, na maioria das vezes não é a melhor forma de fazer. Aí agora você está respondendo por que que muitas das vezes o administrador não é visto como sendo um profissional, né, vital para essa empresa. O controle, menos ainda nesse caso, né, é questão cultural. Ótimo. E aí, quando a gente fala sobre essa questão cultural, é uma questão de enriquecimento, né? É uma questão de mudar o mindset, de você entender que aquele carro, ou aquela moto, ou aquela bicicleta motorizada, ou bicicleta comum, ou aquele tênis, pode trazer um desempenho maior. Você pode tirar um proveito maior daquilo que você tem, né? E é em busca desse gap, daquilo que você consegue para aquilo que você pode, é que atua esse profissional. Legal. E aí, no caso, Átila, qual é o papel da controladoria na promoção? Você já até entrou no assunto aí, né? Qual é o papel aí, no caso da controladoria, nessa promoção da ética e da transparência dentro das organizações? O papel da controladoria no papel da ética Na dentro das promoção da ética e da transparência dentro das organizações. promoção da ética e da transparência das organizações. Bom, primeiro que esse profissional de controladoria, ele é um profissional que ele obedece à questão das legislações nacionais em todas as suas esferas. E não só nacional, como a questão também das normas internacionais, no tocante à questão de accountability. Então, nós estamos falando aí com relação à questão dos IRFS, né? E da questão, traduzido já no português, para as normas brasileiras, né? As resoluções normativas que saem, que devem ser obedecidas na questão da contabilização. Quando você fala sobre a questão da promoção da transparência, é isso uma das coisas que o profissional de controladoria vai estar fomentando. Eu não vou lançar a despesa de coffee break de um, de um evento esporádico de comemoração, talvez lá de aniversariante do mês, juntamente na mesma conta da despesa de alimentação dos colaboradores.
eu vou saber separar isso aqui tem que estar para conta tal, isso aqui para conta tal, para na hora de eu tomar ação, o número não está contaminado, não está poluído. Isso traz uma transparência maior, né? E também a questão de separar as coisas. O CNPJ tal, a despesa para aquele CNPJ, a despesa CNPJ X, a despesa para aquele CNPJ. O plano de contas pode ser um plano de contas que atenda, né, a demanda como um todo, para ficar mais fácil fazer a conciliação. Mas saber o que você está lançando em qual despesa. E essa pergunta, né, é interessante, Henrique, porque muitas das vezes você vai chegar em algum local, por exemplo, e você vai ter uma conta assim, despesa geral de logística. E aí tudo está caindo lá dentro. Tudo o quê? A despesa de combustível. Que combustível? Gasolina, álcool, diesel, todos. A todos, qual tipo de gasolina? A do veículo ou a do gerador de energia? Todos. Mas espera aí, eu estou misturando despesa de gasolina do gerador de energia na logística? Sim. Então isso não está trazendo transparência. Então, uma das coisas que o administrador que atua na área de controladoria, né, vai fazer, e essa aproximação junto, né, é a questão da separação, né, do fato gerador para que aquilo ocorra de estar na natureza correta, na conta, né, contábil mais assertiva, e solicitar então, caso não esteja, uma separação para que ele possa gerir da forma melhor. Isso na questão da transparência. No que tange a questão da ética, olha, aí a gente perpassa pelaquela questão de ética, né, de moral, e a ética de uma pessoa, né, pode ser diferente, né, daquilo que outra pessoa entende como sendo ética, né? Eu entendo que a gente tem que pensar na questão de moral e ética de formas universalizáveis. Ou seja, aquilo que eu vou tratar você da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Aquilo que é bom para mim é aquilo que vai ser bom para você. Mas não necessariamente tudo que é bom para mim pode ser bom para você. Então eu tenho que saber colocar os limites nisso daí, saber respeitar, né? E acima de tudo, né, é a questão de você entender que quando você vai prestar esse tipo de serviço, você está cuidando de algo que não é seu. Muitas das vezes você vai estar cuidando de um ativo, né, seja ele imobilizado, móveis ou, né, intangíveis, é um ativo de terceiro. Então, quanto mais transparência você tiver, mais direto você for para aquilo, melhor é para outra pessoa entender, né, o que você está fazendo, e melhor também para a sua própria reputação. Sim. Acho que a única coisa que a gente tem, o Henrique, é o nome, sabe? E uma vez que você tem aí uma quebra dessa situação, né, de mistura da questão daquilo que é de outra pessoa, né, ou de um CNPJ com outro CNPJ, de uma pessoa com de outra pessoa, se mistura. Por isso que eu sou muito a favor, sabe, da questão de uma fiscalização eficiente, eficaz do Conselho de Administração, né, do Conselho Federal, do Conselho Regional de Administração, em cima dessas cadeiras, né, exatamente para poder saber separar o joio do trigo. Você tem bons profissionais que querem prestar um serviço de qualidade no mercado, que estão aptos para isso, são qualificados para isso, mas que infelizmente, né, acabam tendo dificuldade por causa de outras pessoas que são mal profissional, não bem preparada para exercer aquele tipo de atividade, aquele tipo de função, e que acabam, de certa forma, atrapalhando o mercado como um todo. Com certeza. E aí, no caso, Átila, você tocou nessa questão de custos, né? Quais os erros mais comuns você percebe, como trabalhando na controladoria, né? Quais os erros mais comuns as empresas cometem na apuração de custos e como que isso impacta na precificação e no lucro real? Olha, no que tange a questão dos erros mais comuns,
eu vejo essa questão da apropriação, né, do fato, né, fora do local onde ele deveria estar. Isso pode gerar, né, uma redução, né, no que tange a questão de volume de valor que poderia abater boa parte, talvez, da carga tributária que aquela pessoa paga. Transmitindo isso assim em miúdos, se você junta tudo no mesmo pacote, você pode estar pagando mais do que você deveria, né? Se você está crescendo a sua empresa, você está saindo do simples para o presumido, ou do presumido para o lucro real. Se você não tiver um bom orçamento, um bom simulador para você poder mensurar se você está no melhor momento ou não de fazer a transferência, você pode ser induzido a passar, né, por uma escrita que vai fazer você estar pagando um valor a maior do que você deveria. Então, a maioria das vezes, alguns erros que eu vejo no mercado é isso, é pessoas que às vezes tomou a decisão de fazer uma mudança sem ter aí, né, o profissional está fazendo aí essa orientação para ela. E que profissional que tem que fazer esse tipo de orientação não é o administrador, tá? É o contador da empresa que vai orientar a pessoa. Então, ter as pessoas certas, como você falou, cada um no seu quadrado, ter as pessoas certas, num lugar certo, fazendo um bom trabalho, é de fundamental importância. Ok. E aí, no caso, Átila, você falou lá atrás sobre o papel do controller servir como um suporte para que a alta administração tome as suas decisões embasadas em informações, em dados, que é uma coisa muito importante. E aí, na sua visão como controller, você acha que o controller deve ser apenas um provedor dessas informações ou ele deve participar também das decisões estratégicas, do planejamento estratégico? O que você me diz? Ô Henrique, veja bem, não existe para isso uma receita de bolo, né? A resposta técnica que a gente poderia dar para essa sua pergunta é teoria contingencial. O que preconiza a teoria contingencial sobre quando a gente estuda o TGA? Depende. Depende do caso, faça uma coisa, dependendo do caso, faça outra, né? Então vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Se você tem, né, uma alta gestão que ela não está bem preparada, ou se ela não está bem munida para melhor tomada de decisão, você, enquanto prestador de serviço, né, por aquela entidade, acho que cabe você mostrar para a pessoa, né, olha, se você fizer isso aqui, vai te causar isso, isso, isso. Se você fizer isso aqui, vai te causar isso, aquilo, outro. Né? Cenários. Né? Apresentar os cenários, né? E deixar a pessoa ter a liberdade dela tomar a decisão. Né? Essa questão também de você influenciar e conduzir a tomada de decisão da outra pessoa, eu vejo isso com um olhar assim, muito conservador, sabe? Sobre isso. Eu acho que as pessoas, elas que vão responder por elas mesmas. Sim. Então você deve ter, né, deixar essa pessoa agir de forma livre, mas mostrar para ela, né, as questões de consequências, né, que aquilo pode trazer. E quando é o caso, né, de uma empresa que a pessoa a qual você está prestando isso daí, a pessoa já está mais bem preparada para aquilo, e não, mostra o cenário, mostra para a pessoa, se coloca à disposição, né, para sanar qualquer possível dúvida que a pessoa possa ter sobre aquilo, que ela já está preparada para aquilo. Né? E se você vê que a pessoa não está tomando a melhor decisão, pode ser até que você também esteja equivocado. Sim. Então a gente tem que ter a sandália da humildade, né, de ir lá para falar, por que você tomou essa decisão ao invés dessa daqui? Né? E você pode estar achando que está ensinando alguma coisa, na verdade está aprendendo. Com certeza. E assim, a controladoria é uma coisa, como nós começamos lá no início da nossa entrevista aqui, sobre essa questão de você perguntar, se o pessoal sabe o que é isso. Com a chegada aí da inteligência artificial, há um temor, né, por parte das pessoas da perda
da função, da perda do cargo, ou até mesmo da importância dela, da relevância dela dentro do conjunto chamado empresa, né? Você acha que com a chegada da inteligência artificial e da análise preditiva, qual será aí o perfil do controller no futuro? Bom, veja bem, a inteligência artificial e essa questão de tendências preditivas, elas vão cada vez mais ajudar o controller e o administrador, tá? Você tem hoje várias coisas na sua empresa que talvez você demoraria X tempo, que você pode produzir ali, né, num grotesco linguajar, um robozinho para estar fazendo aquilo para você da forma mais rápida. Sim. Ou seja, você deu vida àquilo que antigamente a gente fazia com VBA e com macro. Uhum. Para quem fez isso na unha, hoje sabe o que eu estou falando. Então, quando você tem isso, vai te ajudar? Vai. Só que você não pode esquecer de uma coisa, né? Nós tivemos agora, por exemplo, aí uma grande consultoria internacional que teve que pagar uma multa milionária, né, para um cliente. Porque o cliente encomendou uma pesquisa, né? Essa consultoria utilizou inteligência artificial, em dado momento a inteligência variou, delirou, né? E como a resposta dela, ou seja, o que ela injeta, vem bem consolidado, bem não sei o quê, ela injetou e não foi percebido. Então, assim, eu acredito que a gente está numa fase muito interessante de uma nova ferramenta, né? Ou como alguns gostam de falar, né, um brinquedo de adulto, que ele está em processo de melhoria, né? É uma coisa que já é colocada no mercado, mas ele está em processo de evolução, de melhoria. E a gente não pode seguir a cega, né, aquilo que aquilo ali está falando. Sim. Então, assim, quando você me pergunta o que isso vai ajudar, o que isso vai melhorar para o administrador e para o controle, você tem uma dúvida sobre determinado comando que você fez, né, em uma linguagem C++, por exemplo, ou uma linguagem do BI, e aí você quer tirar dúvida daquilo ali. De repente você vai lá e faz uma consulta rápida. Ah, copiou, testou. Beleza, aquilo não está trazendo, né, algum prejuízo. Mas se você vai fazer isso com uma linguagem de programação no BI que está atrelada à questão de ativos de terceiro. Espera aí. Deixa eu chamar um profissional da área que ele vai analisar isso aqui e vai verificar até se aquilo que ela está me entregando está certo ou não. Recentemente agora, teve um cliente que tinha uma programação, né, fez a consulta e não estava tendo o resultado esperado. E ela estava trazendo, né, a programação de uma outra forma. Aí eu fui lá e conversei com ele, daí fiz a programação na mão, juntamente com ele, sobre uma determinada planilha dele lá, o BI. E aí funcionou. E qual foi a diferença? Foi verificar o que eu estava fazendo em outra linguagem, mas a linguagem que eu estava fazendo, a base de consulta dela, era para uma outra versão, não é aquela versão daquilo que ele estava utilizando de software. Simplesmente isso. Então, assim, tudo isso você tem que parametrizar. Mas eu acredito que, assim, ajuda e ajuda muito. E o profissional, né, da área de consultoria, administração, de controladoria, que não se aprimorar, que não tiver hoje, né, à mão a ferramenta para poder assessorar ele está andando na contramão da evolução. Sim. Tá? Porque aí cai aquilo que a gente falou, né? Antigamente várias pessoas, eu sempre gosto de usar esse exemplo, várias pessoas precisavam de várias pessoas para poder ir lá, né, fazer um roçado, por exemplo, num pasto, né? Hoje em dia um homem só, com um trator, não sei o que, mas o preparo daquela pessoa para poder pilotar aquilo. Hoje em dia você pilota até dentro da sala, né? Robô. Qual o preparo dessa pessoa para estar fazendo isso dali? Então, você tem que se aprimorar, né? O conhecimento é uma coisa que não ocupa espaço. E sabe, Henrique, a gente conversa muito, eu e você, né? Por várias vezes você já foi lá no meu escritório, a gente já sentou, já conversou sobre várias coisas aleatórias. E cada vez mais, meu amigo, indo já aqui para o nosso final, eu sei que quanto mais você estuda, mais ainda você entende
o quão pouco você sabe sobre tudo. Isso é verdade. Né? Então, assim, a gente está cada vez mais em busca aí de aperfeiçoamento, né? De colocar em prática tudo aquilo ali que você recebeu, de usar isso da melhor forma possível, né? E compartilhando esse conhecimento com aqueles que estão ao nosso redor. Porque conhecimento, se você divide, você multiplica aquilo ali, isso ganha mais força. É uma matemática diferente, né? Exatamente. Você não adianta divide, você ficar multiplica. sentando em cima da informação, não vai te levar a lugar nenhum. Isso aí, inclusive, até é uma postura, né, muito antiga e muito antiquada, de não ensinar para as pessoas tudo que se sabe por medo de perder a vaga. Né? É uma postura que as pessoas falam assim, eu ensino tudo, mas não ensino o pulo do gato. Você deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Muitas. Isso. E aí, no caso, Atila, o que os Henrique, profissionais... Henrique, só voltando nesse assunto, e às vezes quando você chega para poder explicar para a pessoa e você quer explicar o porquê de algumas coisas, nem tudo a gente sabe que as pessoas têm tempo. Mas como você quer compartilhar, né, o conhecimento, e a pessoa está pronta para poder receber, isso soma com a pessoa. Sim, Né? com certeza. Agora, tem vezes que a pessoa, não, só quero, o que é isso assim? Tá. Beleza, você fez. E amanhã? Né? Tem um ponto que diz o seguinte, né? Foi chamado lá uma pessoa para poder arrumar um equipamento, uma máquina, né? Aí a pessoa chegou e aí abriu assim, uma parede cheia de botões, cheia de parafusos. E aí ele foi, parou, olhou, foi lá e apertou lá o botão, o parafuso que tinha que apertar e tal. E a outra pessoa estava acompanhando, mas só isso? Ele eu quero a nota fiscal que você descreva o que você fez para justificar esse valor. E ele foi e colocou, né? Apertar o parafuso X, cortesia. Saber qual parafuso apertar, R$10.000. É lógico que é um conto, né? Sim. Mas mostra o que é nessa questão de você ter uma visão holística da coisa para poder saber o que ajustar, o quanto ajustar para fazer a coisa voltar a funcionar da melhor forma possível. Isso nas empresas também é assim. O que ajustar, quanto ajustar para poder fazer aquilo andar nos trilhos com a melhor velocidade possível. E aí, no caso, Átila, você falou sobre isso aí, muito interessante. Então, isso quer dizer que o profissional ele precisa pensar sobre essa questão, né, de como ele vai se manter, não só na empresa, mas também útil ao propósito da empresa, engajar a visão da empresa, né? Então, o que esses profissionais aí precisam desenvolver para se manterem relevantes? Para não precisar ter esse temor que a gente estava falando aqui, inclusive até mesmo com relação à questão da inteligência artificial. Então, Henrique, seja empregável. Você não precisa de temer, não falta serviço no mercado. Tem trabalho para todo mundo, Henrique. Tem área para todo mundo. Você tem que ser empregável. Não achar que você chegou, assinou a carteira e vai ficar fazendo corpo mole. Sim, exato. Tá certo? Não achar que você chegou, entrou dentro da empresa e agora você virou um sapatinho de cristal. Então não, seja empregável. Ninguém te obrigou você a vestir a camisa. Exato. A partir do momento que você quis vestir aquela camisa, honre ela, corra atrás, entendeu? Como se aquilo fosse seu. Né? Eu falo, nesse curso de formação de consultores, eu sempre cito isso. Se você vê que você não vai agregar valor para aquele seu cliente, decline a sua proposta. É mais bonito para você, é mais ético para você. Então, assim, só leve aquilo para frente se você sabe se você realmente vai agregar com aquilo. Se você não vai agregar com aquilo, decline a sua proposta. Né? E seja empregável. Tem muito trabalho. E mais uma coisa, eu acho que a gente que nasceu aí, né, na década de 80, 11 da década de 80, né? Pouquinho antes. Isso, né? Não tem trabalho que desmereci ninguém. Todo trabalho é digno. É digno. É digno. Eu sento, o Henrique, em algumas empresas, eu sento para poder, às vezes, almoçar com o presidente da empresa, no outro dia eu estou com o diretor da empresa, no outro dia eu estou com o pessoal dos serviços gerais da empresa, no outro dia eu estou com o boy da empresa.
Você tem que saber falar em todas as faixas. Sim. E ter a percepção do todo, sabe? Ouvir é muito mais importante do que falar. E hoje está em voga aí, eu acho, a questão da escuta ativa, né? A gente vem para um podcast que é falar, né? Falar, mas saber ouvir é muito mais importante do que saber falar. Com certeza. Átila, eu queria te agradecer, chegamos aqui ao final da nossa entrevista, né? Eu queria agradecer a você por estar aqui conosco, saber principalmente que você saiu lá do Rio de Janeiro para nos prestigiar aqui. Para mim é uma honra te receber aqui, né? Sim. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais e também falasse um pouquinho aí, né, sobre a Cosmos, se alguém quiser entrar em contato com você, alguém que se interessou por aquilo que o serviço que você presta, que eu quero dizer aqui de antemão que é um serviço de qualidade, você é um profissional acima da média, uma pessoa que realmente vive o que acabou de falar aqui, é um profissional ético, capacitado. Então, eu creio que as empresas que contratarem o seu serviço terão essa resposta, né, como nós falamos aqui, o que não se consegue medir, não se consegue melhorar. Eu sei que você vai agregar muitas melhorias àquelas pessoas, àquelas empresas que te contratarem. Então, fala um pouquinho para nós sobre a Cosmos e como é que as pessoas conseguem te encontrar. Perfeito. Ô Henrique, a Cosmos Consultoria, você havia me feito uma pergunta uma vez, não, por que Cosmos, né? Então, Cosmos é uma palavra que vem do grego, que significa kokemok, que significa ordem em português. Então, quando alguma coisa está fora de ordem, você vai buscar Cosmos, colocar a ordem na coisa. Bom, meu contato está no QR Code aqui, né? Se as pessoas gostaram, né, daquilo que eu falei sobre a questão do orçamento, sobre a questão de controladoria, sobre a questão de planejamento estratégico, consultoria nas mais diversas áreas aí, na análise financeira, na análise de perícia também, extrajudicial. Meu contato está na tela, caso alguém queira entrar em contato, é só ler o QR Code, já vai para os seus contatos lá, você salva, né? Vai aparecer lá Cosmos Consultoria, o site é cosmosconsultoria.com.br. E é isso, meu amigo. Eu acho que a melhor propaganda que eu posso ter não é só a questão do meu slogan, não. É a questão de pessoas como você reconhecer, falar. A gente foi reconhecido aí pela revista, fomos reconhecidos aí por receber prêmio, fomos reconhecidos pelo Conselho Regional de Administração. Então, assim, para mim é mais importante, né, o reconhecimento pelos trabalhos que a gente faz, né, para aqueles que a gente prestou o trabalho, do que a questão do... É importante, muito importante, mas eu ainda prefiro ser reconhecido no modelo antigo, de boca a boca, pelo trabalho que a gente faz. Essa pergunta, essa minha última colocação aqui, ela foi realmente uma provocação para que você contasse a origem do Cosmos, né? Porque eu já sabia, mas eu queria que os nossos espectadores também percebessem a profundidade com que você trata a sua marca, né? E o quanto ela agrega só por ser a marca, né? Só pelo o que ela expressa como sendo a sua marca. Obrigado. Meu querido, muito obrigado. Bom te ver aqui, tá? Volte outras vezes aí, vamos ter você aí conosco em outras ocasiões. Sim, tá bom? Como você disse, vim sim de Niterói para cá, para poder estar conversando aqui. Mas o escritório, ainda tem um escritório aqui em Juiz de Fora ainda, né? Tenho minha casa aqui, presto serviço para esse cliente lá em São Gonçalo, em Niterói. Mas qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, que a gente vem te atender com a maior satisfação possível. Ok, tá feito. Muito obrigado, Átila. Tá? Uma boa viagem de retorno para você, que você tenha muito sucesso na vida lá. E também aqui, não nos abandone, porque nós precisamos de você aqui. Obrigado. Tá bom? Obrigado, até mais. Obrigado.